Capítulo 15. Ninguém escapa da transcendência. Meus leitores ateus, céticos e agnósticos não podem ignorar toda a bagagem cultural e profundamente humana da ideia de Deus. Ninguém escapa da transcendência. Faz parte ontológica do gênero humano perceber que sua existência é parte de algo maior que ele mesmo, que a vida não é completamente acidental e inútil. Nossa razão tem fome de propósito e sede de significado. É como um buraco negro, nem a luz consegue escapar de sua gravidade. Sei que muitos céticos negarão o que digo, talvez até por uma questão de autoafirmação, rebeldia, sei lá. Mas, ouvindo o discurso e os argumentos de vários ateus, nutro a forte percepção de que, se houver mesmo um Deus bom, justo e salvador, que trará o paraíso para a Terra, os de sã consciência achariam isso uma maravilha. Imagine um planeta onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. O fim eterno do sofrimento, da desilusão, do tédio. Se houver a mínima possibilidade de que isso ocorra, até os ateus de bom senso poderão fazer uma oração muito sincera que diria: Senhor, que tu existas. Amém. Quer fazer um teste? Raciocine comigo, pegue um grupo de materialistas radicais que neguem qualquer evento ou propósito acima da materialidade. Eles são pessoas espertas que adoram postar comentários antirreligiosos e encurralar crentes com perguntas capciosas. Só trabalham com dados científicos, números e evidências. Não aceitam superstições, medicina alternativa e ainda dispensam as preces feitas em favor de si mesmos. São pessoas, enfim, que se definem como tendo coragem de viver a realidade como ela é, sem rodeios nem embelezamentos espirituais. Para elas a vida é apenas um traço entre duas datas. Quem dá sentido a esse traço somos nós mesmos, vivendo da melhor maneira que pudermos e buscando ao máximo desfrutar a felicidade antes que o tempo passe e seja tarde demais. Até que, certo dia, um dos membros do grupo recebe um laudo de câncer do mais agressivo que se pode imaginar. Suas chances de sobreviver são mínimas. Contudo, assim que ele compartilha a má notícia com os colegas do grupo, provavelmente a maioria ignorará as estatísticas acerca dessa doença e lhe dirá frases de efeito do tipo: tenha bom ânimo, você vai sair dessa, estamos juntos, força, amigo, não desanime, estou torcendo por você. Ora, seria esse comportamento coerente com sua filosofia de vida? Óbvio que não. Não digo que o desejo de um amigo viver mais tempo seja o problema aqui. A questão é que, racionalmente falando, desejo e realidade não deveriam estar em rivalidade. O primeiro deve submeter-se ao segundo para evitar colocações não realistas. O simples motivo pragmático de não permitir que o amigo fique totalmente depressivo não justifica a negação de realidade como eles a entendem. Caso contrário, estariam fazendo justamente o que mais criticam na religião, iludindo alguém com falsas esperanças para que ele não se sinta pior. Se não existe Deus, nem realidade alguma acima do universo material em que vivemos, torcer pela recuperação de um amigo é tão inútil quanto orar em prol de um ente querido. Seria o mesmo que sacudir um pouco mais a urna já misturada, achando que isso aumentará suas chances de ganhar o prêmio. Se tem um cupom em 1000, essa será minha chance matemática, não importa quantas vezes revirem os papéis que estão ali dentro. Seria estatisticamente estúpido pedir para girar novamente a urna. Na cena imaginada, seria mais coerente com os princípios filosóficos do grupo dizer algo do tipo: bem, já que você tem poucos dias de vida, então aproveite, meu amigo. O que pretende fazer no pouco tempo que lhe resta? Se quiser posso lhe dar algumas sugestões de como aproveitar seus últimos dias ou tirar uma licença para você não morrer, sozinho. Um detalhe importante: se for viajar, sugiro que não vá para muito longe, nem para fora do país, pois será mais caro pagar o traslado de seu corpo do exterior. Já fez um seguro de vida para deixar para sua esposa? A propósito, você se importa se eu não te devolver o taco de golfe que me emprestou? Afinal, você não vai mais precisar dele. Outra coisa, deixe claro se quer ser cremado ou enterrado, pois pode ser que nos momentos finais você perca a consciência e fiquemos na dúvida sobre seu último desejo. Qualquer coisa, conte comigo, somos seus amigos e queremos fazer de tudo para que você tenha um final de existência feliz. Frio demais? Não creio. Talvez irônico, mas bastante realista. A comparação pode até parecer exagerada, mas não é falaciosa. Seu objetivo foi chamar a atenção da discrepância entre o que se afirma no momento da calma e o que se faz na hora da dor. Disseram certa vez, numa piada, que ninguém é hétero quando a barata é voadora, e eu digo que ninguém é 100% materialista quando a morte bate à sua porta, afetando a si ou a um ente querido. Se fosse, ele não temeria ler o resultado dos exames. Afinal, todos vamos morrer um dia, não há nada de novo nisso. É só uma questão de saber quem vai primeiro.
Se a morte é um processo natural, a religião que tenta negar isso, então pessoas mais esclarecidas não deveriam ter nenhum receio dela. A naturalidade da morte deveria torná-la mais palatável, pelo menos é o que entendo ao ler a ironia de autores como Saramago, que procura tratar o fim da vida com humor, expressando a inutilidade da existência. E, por favor, não bata no peito dizendo que não tem medo de morrer, que isso é coisa para religiosos. Eu não disse medo, disse receio, angústia do dia em que ela chegará para você ou para alguém que você ama. Veja se não é assim. Em condições normais ninguém tem receio de dormir, comer, fazer sexo ou usar o banheiro. São coisas normais da natureza e, por isso mesmo, não deveriam causar nenhum espanto a não ser por tabus sociais. Porém, no quesito morte parece que a dita evolução fez uma piadinha de mau gosto criando um paradoxo existencial. Não somos imortais. Mesmo assim, não queremos deixar de existir. Tal dilema parece indicar que algo não está funcionando de acordo com o projeto. O carro projetado para correr a 300 km por hora não está conseguindo passar dos 100. Tem coisa errada aí. Expectativas fantasiosas? Dizem por aí que a morte é a única convicção da vida. Contudo, contrariando essa certeza, todos, crentes ou não, queremos desesperadamente encontrar uma alternativa para ela, como se pudéssemos adiá-la indefinidamente. Sabemos que não vamos viver eternamente, mas sempre temos a expectativa da vida, tanto é que ninguém consegue imaginar sua morte ou sua não existência. Sempre que nos imaginamos mortos, na verdade visualizamos nosso eu vivo em algum lugar, assistindo de camarote ao que ocorre no mundo dos vivos. O estado da inconsciência não alcança nossa imaginação. E não somente isso. Nossa mente possui uma forma quase contínua de tentar driblar a fria realidade em que vivemos. Precisamos o tempo todo de algo que dê sentido ao sofrimento ou que possa nos prevenir dele, mesmo sabendo que tal coisa talvez não exista. Nem os mais prodigiosos escapam disso. Conta-se que o prêmio Nobel Niels Bohr, o maior nome na física do século XX, depois de Einstein, tinha uma ferradura pendurada na porta de sua casa. Um amigo lhe perguntou se ele realmente acreditava que aquilo traria sorte para sua vida. Ele respondeu que não, mas que haviam lhe dito que a coisa funciona mesmo assim, então ele resolveu arriscar. Isso soa tão contraditório como se alguém dissesse, não sou supersticioso, pois isso dá azar. Ainda que a resposta tenha sido uma ironia do cientista, o fato é que a ferradura estava lá. Tal comportamento é hoje confirmado por vários artigos indexados que demonstram como a magia e a superstição persistem no raciocínio até mesmo de físicos, químicos, geólogos e acadêmicos do MIT. Ao serem colocados em situações controladas de pressão emocional, esses intelectuais céticos demonstraram alta tendência para anexar desígnios transcendentais a eventos naturais. Seria algo do tipo, a casa pegou fogo para ensinar-lhe uma lição. Por mais contraditório que pareça, há pessoas supostamente descrentes que ainda alimentam algum tipo de crença supersticiosa como receio de fantasmas, busca astrológica, noção de karma, reencarnação e telepatia. Outros tentam se apoiar em representações sociais que nada têm a ver com as igrejas, mas que podem ser psicologicamente qualificadas como religiosas, torcer por um time, tornar-se vegano, fazer yoga, entrar para um partido político. Há pouco tempo, o antropólogo Ryan Orbeck, de Pasadena, Califórnia, descobriu indícios de que o videogame online World of Warcraft estaria assumindo uma função espiritual para muitos jovens na China. Segundo o autor da pesquisa, o game parece oferecer oportunidades de desenvolver alguns traços morais que a vida comum na sociedade contemporânea não consegue. Veja que ele estava falando da China, onde os jovens podem estar sendo preparados para tudo, menos para acreditar em Deus. A pergunta que nos resta é: por que o inconsciente humano insiste tanto em correr para a transcendência, mesmo com uma mente treinada para negar qualquer coisa além da materialidade? Esta foi apenas uma pergunta retórica. Só para reflexão mesmo. Não caia no erro de sugerir uma resposta apressada, isso não seria nada acadêmico. Os dados levantados até agora apenas demonstraram a realidade do persistente raciocínio transcendental humano, mas não deram a razão dele. Logo, esperamos trabalhos futuros que possam dizer o porquê de tudo isso. Por ora resta-nos a intuição e somente ela. Embora, para ser honesto com você, não esteja certo se as pesquisas de campo algum dia conseguirão dar uma razão absoluta para esta insistente busca por significado, mesmo por parte de pessoas céticas. Este é um tema que estaria além das estatísticas. Supersentido. Houve, a bem da verdade, uma tentativa de dar uma explicação científica para esta constante busca por significado. Ela veio do pesquisador ateu Bruce Hood, professor de psicologia comportamental na Universidade de Bristol, Inglaterra.
Quando vi na livraria seu livro Supersentido, Porque acreditamos no inacreditável, comprei sem pestanejar. Interessava-me ver o que um cético teria a dizer sobre o assunto. A primeira coisa que me chamou a atenção no livro foi que, diferentemente de outros autores como Richard Dawkins, Hood concluiu que as crenças supersticiosas são inevitáveis e até benéficas ao ser humano. Hood não está sozinho em seu raciocínio. Outros acadêmicos de renome concordam com ele. A própria Nature trouxe certa vez o artigo de um professor de antropologia da Universidade de Washington chamado Pascal Boyer, que disse: o pensamento religioso parece ser o caminho da última resistência para nossos sistemas cognitivos, a descrença, pelo contrário, geralmente é uma ação deliberada, um esforço contra nossa disposição natural cognitiva, algo em nossa constituição cognitiva nos predispôs para a fé. Mas é importante dizer que Hood diferencia crenças religiosas de crenças seculares. Estas últimas seriam universalmente aplicáveis em todas as sociedades, enquanto as primeiras seriam específicas de determinada cultura. É a superstição secular inata que predispõe o indivíduo para a crença religiosa. Assim, o que eu chamo de abertura para o transcendente, adiante falarei sobre isso, ele chama de supersentido. De acordo com o autor, na infância o supersentido é parte integrante de nosso modo de ver e processar o mundo em redor. É ele que nos faz ter medo do escuro, do bicho-papão. Trata-se de uma proteção de nosso inconsciente que nos leva a raciocinar sobre aspectos invisíveis do mundo ao nosso redor. Ao fazer isso, começamos a desenvolver a base das noções sobrenaturais que terão mais tarde poder sobre nossa vida quando nos tornamos adultos. O curioso, segundo a conclusão de Hood, é que todas essas conexões da infância continuarão sempre no fundo da nossa mente nos empurrando em direção ao sobrenatural. Neste ponto da leitura fui obrigado a me perguntar por quê. Afinal de contas, tudo o que li até agora sobre desenvolvimento da criança, de Freud a Piaget, não esquecendo Vygotsky, fala de etapas superadas, crenças e valores que são importantes na infância, mas precisam ser amadurecidas para um desenvolvimento sadio do ser humano. A propensão ao sobrenatural, contudo, não vai embora. Apenas muda de temática e insiste em ficar. Por quê? Hood afirma que isso se dá por causa do modo como raciocinamos. Nossa mente evoluiu para organizar e enxergar estruturas. Assim, buscamos padrões em tudo. Seria como na infância olhando nuvens que se transformam em rostos e animais. Isso continua na forma de um receio, na sensação de déjà vu ou nas vezes em que uma coincidência parecia ser mais que coincidência. Assim, como temos dificuldade em pensar em eventos aleatórios, nós sempre buscamos ordem, causas e consequências. Essa explicação, para mim, coloca em xeque o próprio método do livro. Quem pode garantir que os padrões de raciocínio humano observados pelo autor não seriam ilusões de sua própria mente predisposta a ver uma estrutura sistêmica onde não existe? Afinal, o que ele fez se não organizar a episteme humana numa teoria que faça sentido? Apesar disso, me deliciei com as descrições que ele faz de suas pesquisas. Em cada uma delas ele mostra como pessoas, inclusive céticas, são inevitavelmente propensas ao sobrenatural, à superstição e ao inacreditável. Mesmo entrevistados, ateus demonstraram asco em vestir o suéter de um serial killer ou morar numa casa onde uma pessoa foi morta. Isso, confesso que achei incrível. Meu único problema com as conclusões de Hood, como já disse, são as perguntas às quais ele não responde. Se o sobrenatural é apenas um modo de entender o mundo, e não é real, por que então não conseguimos nos livrar desse sistema de crenças? E Hood, para poder apontar algo como resultado do supersentido, ele mesmo tem de ter se livrado dele, certo? Deveria ser como um espectador no teatro que, diferentemente da plateia, consegue ver os fios ocultos que o mágico usa no truque de levitação. Por outro lado, se o supersentido é algo saudável, então aquele que o superou ou perdeu, para poder perceber a ilusão do outro, tornou-se deficiente, pois não teria mais consigo esse elemento vital. Bem, são coisas para se pensar. Por enquanto, permaneço com a certeza de que diagnosticaram nossa propensão ao transcendente, mas não deram razão dela. Deus, termo em desgaste. Se eu transformasse a palavra Deus num livro que traçasse a história do termo desde sua criação até a semântica dos nossos dias, teria de escrever muitos capítulos de contradições e ironias. Recordo-me, por exemplo, quando aprendi no seminário que o livro bíblico de Esther custou a entrar no cânon, porque era o único texto hebraico-aramaico que não trazia o nome de Deus, JHVH. Deixar de mencionar textualmente o Altíssimo era uma falha grave naqueles tempos. Depois veio a técnica de se escrever o nome de Deus com reverência, trocando-se até a tinta e a caneta, como demonstram alguns antigos manuscritos da Bíblia. Hoje os judeus tendem a escrever Deus, assim dessa maneira, talvez para manter a tradição do respeito pelo nome divino.
Inclusive, uma tradição também judaica de que o nome Deus, ou Deus, uma vez escrito num pedaço de papel não pode ser apagado, pois isso seria um sacrilégio. Uma discussão moderna desse assunto levou aos rabinos à questão se também era proibido apagar o nome uma vez que fosse escrito na tela do computador. A solução foi mais criativa que a problemática, considerando que um texto manuscrito contém santidade, mas a tela do computador não. Nem me perguntem de onde tiraram isso. Então não há problema em teclar o Deus e apagar o nome depois de tê-lo digitado. Mas não faça isso num pedaço papel. Eu particularmente discordo dessa forma de santificar o nome de Deus, mas não quero desdenhar de quem age dessa maneira. O ponto aqui que me interessa ressaltar é como a situação muda rapidamente de um contexto para o outro. Se eu estiver fora do ambiente religioso, a sugestão será diametralmente oposta. Serei orientado a apagar o nome de Deus e não mais o mencionar, principalmente se estiver numa escola pública ou numa aula de biologia, falando da evolução das espécies. A hipótese de Deus não é bem-vinda nestes círculos. Até mesmo em cursos como Sociologia das Religiões, vejo às vezes a troca deliberada do nome Deus por formas menos diretas como ícone, espaço sagrado, divindade, religiosidade, tudo para evitar o nome do Altíssimo e transformar a aula num culto religioso. Paradoxalmente, porém, os nomes Deusa, Zeus, Oxóssi, entidade são bem-vindos, principalmente o primeiro, por carregar uma bandeira de libertação feminina. Embora eu não esteja nem um pouco convencido de que vivemos academicamente numa era pós-teísta, reconheço, de fato, que o termo Deus é um vocábulo dúbio e desgastado. É claro que eu o uso quando estou num ambiente religioso, mas numa conversa fora de ambiente religioso prefiro evitá-lo num primeiro momento, justamente por causa do preconceito e da dubiedade que ele carrega. Não sei se é verdadeira a anedota que contam de um interlocutor que perguntou a Einstein se ele cria ou não em Deus, ao que o gênio respondeu: diga-me primeiro o que você entende por Deus e, somente depois disso, poderei dizer se creio ou não nele. Sendo ou não real, o episódio me faz pensar se hoje eu não teria de dar a mesma resposta antes de entrar num debate qualquer envolvendo religiosidade. Afinal, dependendo do que meu amigo incrédulo entende por Deus, pode ser que, naquele contexto, eu seja tão ateu quanto ele. Deixe-me explicar melhor as razões de minha cautela com o termo. Aos religiosos que me leem, entendam que o faço com profundo respeito pelo Altíssimo, afinal, sou seguidor dele. Em primeiro lugar, percebo que a palavra Deus se tornou, hoje, um nome de produto que pode conter diferentes marcas. Ilustrando o que quero dizer, pegue aquela famosa esponja de aço que se usa para limpar a pia da cozinha e pergunte às pessoas comuns como aquilo se chama. Poucas falarão e esponja de aço. A maioria dirá Bombril. Veja, Bombril é uma marca, não o nome do produto. Considerando que há várias esponjas, corre-se o risco de pegar uma de qualidade péssima e mesmo assim chamá-la de Bombril. Nem todo Bombril é da Bombril, assim como nem toda Gillette é da Gillette. De igual modo, nem todo Deus é Deus. Muitos deuses. Quando falo que creio em Deus, não estou dizendo que creio em Zeus, Poseidon, Thor, muito menos no deus racista da Ku Klux Klan ou qualquer outro que ordene explodir um carro-bomba na porta de uma escola. Na verdade, existe apenas um Deus que me separa dos ateus que conheço por aí, pois, no que diz respeito aos demais, sou tão descrente quanto qualquer um deles. Sei que ao dizer isso muitos vão argumentar sobre a imagem negativa do Deus do Antigo Testamento e que razões teria para adotar uma divindade negando a existência de outras. Mais à frente falarei disso. Por ora, o que importa dizer é que, principalmente hoje, torna-se quase um imperativo acrescentar um genitivo com um aposto ao nome de Deus. É importante esclarecer que estou falando do Deus da revelação cristã, e mesmo esse pode apresentar diferentes conceitos. Seria um equívoco pensar que todos que falam de Deus estão falando do mesmo ser. Há os que apelam para o fenômeno natural, Netuno, o Senhor das Águas, Plutão, soberano dos infernos. Isso sem contar o Deus de Spinoza, realidade panteística que não passa de um mecanicismo natural. Definitivamente, as crenças não têm por objeto a mesma entidade. Outro problema com a palavra Deus é o excessivo subjetivismo que a acompanha. Há muitos que forjam para si um Deus à sua imagem, conforme sua semelhança, e procuram de todas as formas forçá-los aos demais. Um Deus às vezes moralista, às vezes liberal, enfim, um produto feito sob medida, ao gosto do freguês. É muito conveniente adorar um ser supremo que gosta exatamente do que eu gosto e reprova tudo aquilo que detesto. Seria quase como assumir, eu mesmo, o trono do universo.
Veja a pérola que encontrei a esse respeito nos escritos de Malebranche, um filósofo cartesiano francês que morreu no início do século XVIII. A palavra Deus é equívoca, infinitamente mais do que se possa imaginar. Há quem imagine que ama Deus, mas efetivamente ama apenas o fantasma que ele próprio forjou. Mais recentemente, Martin Buber, outro conceituado filósofo, refletiu sobre a questão ecoando a mesma ideia do desgaste semântico da palavra Deus. Nenhuma outra palavra, diz ele, tem sido tão vituperada, tão mutilada, as raças humanas se que a têm despedaçado com suas facções religiosas, têm matado e morrido por ela, ostentando as marcas de seus dedos e seu sangue, desenham bonecos e põem neles o nome de Deus. Antes que alguém pense que citações desse tipo signifiquem um desrespeito de minha parte para com os diferentes credos da humanidade, deixe-me dizer que no meu código de valores pessoas devem ser respeitadas, mas ideias podem ser questionadas, criticadas ou até combatidas. Sei que nem sempre é fácil separar ideias de pessoas, mas isso não deve impedir um diálogo respeitoso, porém honesto. Finalmente, a transcendência. Tudo o que escrevi até aqui foi apenas para justificar porque, em alguns contextos, prefiro evitar a palavra Deus, pelo menos como introdução a qualquer tema. Não é por vergonha da minha crença ou para enganar meu interlocutor. É uma questão de clareza e prudência. Nestes momentos recorro a outro termo, para mim, momentaneamente mais apropriado, transcendência. O que vem a ser isso? Sempre tive um apreço por esta palavra, transcendência. Ela me fascinou desde os anos em que cursei graduação em teologia e depois filosofia. Cada curso, é claro, dava uma ênfase diferente, mas todas interligadas entre si. Originalmente, o termo tinha um sentido de transpor algo, ultrapassar os limites de uma realidade. Logo, transcendência e seus cognatos, transcender, transcendental, transcendente, seriam a crença de que existe algo além do sistema em que estou inserido, mas em constante relação com ele. É importante, porém, esclarecer alguns termos para que não os empreguemos de modo descontextualizado. Transcendente e transcendental, por exemplo, não são sinônimos perfeitos como muitos imaginam. A filosofia de Kant foi pioneira na tentativa de distingui-los. Ambos são conceitualmente importantes para a filosofia, possuindo significados complementares, porém distintos. O primeiro refere-se a tudo que, embora ultrapasse o imediato, pode ser alcançado pela experiência humana, isto é, por meio dos nossos sentidos, aprendizado, cosmovisão. Já o segundo termo tem a ver com aquilo que transcende a experiência, mas que pode ser pensado, desejado, enfim, alcançado por meio da intuição. Embora Deus e a realidade espiritual caiam dentro desse segundo termo, é importante dizer que o transcendental não está relacionado exclusivamente a um caráter místico ou contemplativo. Pode ser aplicado sem reserva àquilo que é real, mas ultrapassa a explicação lógica e o formalismo da ciência. Afinal, o que são muitas hipóteses senão a explicação do que ainda não foi inquestionavelmente explicado? O ser humano que questiona mostra sua abertura à transcendência. Por exemplo, a busca pelo sentido da vida, a existência de Deus, a busca pela origem do universo, são questões que conectam o ser com aquilo que está além de suas possibilidades e seu controle porque transcende sua vontade. Tudo que está fora do seu campo de atuação é transcendente. Logo, negar essa realidade supramaterial seria o mesmo que admitir a queda das maçãs de Newton, negando, porém, a força da gravidade.